Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de junho de 2024, sexta-feira, aquele dia em que eu me permito aqui um pouco mais de vagar, de olhar um pouco para trás, de ruminar, de digerir ou saborear as coisas que a gente conversou ao longo da semana, embora tenha sido uma semana em que muitas vezes eu me excedi, tanto na empolgação ou na indignação, mas sobretudo no tempo, porque ruminar de novo assuntos particularmente indigestos não é exatamente algo muito... Deixa para lá, mas a questão é que, por onde que eu começo? E talvez eu comece hoje pelo fim. Fim de uma série genial do The Rest is History. The Rest is History é um canal inglês, é uma iniciativa de 2 historiadores que tem live no YouTube, tem livros, tem eventos presenciais e tem, obviamente, o podcast. E o podcast tem, inclusive, a possibilidade de você contribuir todo mês e fazer parte do The Rest is History Club, né, que você tem acesso aos conteúdos antes e tal. Eu fico super feliz que esses caras estejam indo bem. Isso me dá esperança, né? Quer dizer, então, que para você sobreviver na internet, não necessariamente você tem que fazer futilidades no TikTok ou barbaridades no YouTube. Não, você pode sim disseminar conhecimento e criar ali um ambiente propício à discussão, ao aprendizado. É possível. Eu ainda não descobri exatamente como dar escala àquilo que eu gostaria de fazer, né? Por enquanto, eu acho que vai ser minha sina, né? O Radinho e o Roda e Avisa, os meus projetos todos vão continuar sendo uma coisa de nicho, né? Daquelas que pouquíssima gente fica sabendo que existe. Mas eles fizeram uma série extremamente interessante sobre o Custer. Custer é o general Custer, se eu não me engano. Ele chega a ser general? Acho que sim, né? O general Custer acaba tendo uma morte espetacular, né, quando indígenas americanos simplesmente trucidam a 7ª Cavalaria, não é? Então eles fizeram uma série gigantesca, eu já comentei bastante com vocês, mas faltava ouvir 2 episódios, e 2 episódios bastante melancólicos, mas que introduzem uma coisa ali que eu não tinha ideia. Eles introduzem a dança fantasma. O que é a Ghost Dance? Vamos lá. A última vez que a gente falou desses, né, do oeste americano, final do século XIX e tal, o que tinha acontecido é que o Custer eles estavam naquela saga de ficar perseguindo os índios rebeldes, etc e tal, massacre aqui, massacre acolá, e chega uma hora que os índios se unem e conseguem impingir uma derrota vergonhosa, matam o Custer, trucidam todo mundo, né? É a glória dos indígenas, dos povos originais americanos, que beleza, mas está na cara que essa vai ser a última alegria. Bom, se bem que isso... ok, eu estou assumindo partidos aqui, massacre é massacre, de qualquer um dos lados. Mas é a última conquista, né, desses guerreiros, antes, obviamente, de um fim, o que eu já imaginava sendo horroroso. Então, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que um dos líderes desse massacre que acabou com a 7ª Cavalaria e com o Custer e com todo mundo foi um cara chamado, nem sei de que etnia que ele era mais. Se era um Lakota, não me lembro, mas era o Crazy Horse. Crazy Horse, se eu não me engano, era o nome de uma boate, mas deixa pra lá, porque essa não é a minha especialidade. Mas o Crazy Horse, ele é um líder, um guerreiro extraordinário, mas no fim ele acaba percebendo que a casa vai cair, que vai todo mundo, a vida como ele conhecia, ela não existe mais, porque o modo de vida desses povos todos estava nem em xeque, era xeque-mate, por várias razões, não só pela pressão, né, do exército, pela pressão dos brancos, dos americanos, mas também porque estava se tornando materialmente impossível, né? Os brancos estavam dizimando milhões e milhões de bisões era, né, era o modo de vida inteiro, não era só a caça, a alimentação, tudo. Você não tem mais bisão, o que você tem para fazer no mundo, né? Você não tem nem como se alimentar direito. Ele percebe que esse mundo está entrando em colapso. O Crazy Horse está deprimidíssimo e no fim, num episódio completamente atrapalhado, esquisito, ele vai num forte conversar, os caras estão querendo prender o Crazy Horse, ele não reage necessariamente bem e no fim ele é morto covardemente. Ele é morto de uma maneira vil,
né? Um soldado, sem mais nem menos, enfia a baioneta no cara e ele é deixado para agonizar, para morrer ali em cima do chão. Para quem está, um guerreiro que liderou, né, dezenas e centenas e milhares de guerreiros no cavalo, com seu rifle e tal, essa é uma morte bastante melancólica. Mas eu não sabia que o pior estava por vir, porque o touro sentado, esse sim você já deve ter ouvido falar, o touro sentado, o Buffalo Bill, não é? O touro sentado, que também era um grande líder, um cara um pouco mais velho, ele também acaba de uma maneira um pouco estranha e por razões bastante inesperadas. O que acontece é que o touro sentado já está com uma vida bastante melancólica, ele já meio se entregou, já falou, bom, não tem mais jeito mesmo, o homem branco, imagina, os caras estão criando cidades em cima de cidades ali onde era o território deles, estão trazendo gado, estão trazendo tudo, trem, a confusão, a casa caiu. E o cara já percebeu que a casa caiu, ele está levando a vidinha dele quieto ali numa reserva, os americanos estão meio de olho, porque eles sabem que o cara é uma liderança importante, eles têm que ter certeza de que o touro sentado não vai aprontar mais alguma, mas aí a coisa realmente inesperada é que surge um movimento quase que messiânico, por assim dizer, entre os indígenas de uma outra região por ali, é muito nome, é muito detalhe, eu não lembro mais, mas um desses indígenas que já tinha inclusive se europeizado, ele já estava usando roupa de branco, já estava aí se aproximando do cristianismo, etc. e tal. O que acontece é que ele tem uma visão, e o que acontece é que Deus fala com ele, né? Quem manda não beber água, já está muito calor, eu sempre aposto na hipótese da insolação ou da desidratação. Eu sei que ele teve uma visão, Deus falou com ele e disse que se ele fizesse uma dança diferente, que é chamada de Ghost Dance, os bisões voltariam, né, e a vida voltaria a ser como ela era, e os brancos não encheriam mais o saco, e teríamos um período de paz permanente. E aí o cara vem com essa boa nova, com essa mensagem, e ele começa a fazer essa dança que, ao contrário das danças que eram feitas antes, por exemplo, antes de grandes batalhas, tal, você tinha, como é que era o nome chamava Sundance, a dança do sol. A dança do sol era uma dança de guerreiros, onde os guerreiros participavam para tentar entrar em transe, para tentar receber mensagens, né, dos espíritos, algum tipo de profecia, e também eles demonstravam ali a sua coragem, a sua resistência, passando por torturas que eu nem vou descrever aqui, que envolvem mamilos, não é uma coisa pavorosa, não vou entrar nesse detalhe, mas eles se submetiam a torturas medonhas para tentar entrar em transe e entrar em contato com outro mundo. Bom, quando você é pendurado, eu não vou entrar, não vou falar, né? Mas quando você é submetido a coisas tão completamente grotescas, bárbaras, dolorosas e insuportáveis, é de se imaginar que em algum momento você começa a delirar. Mas então, você tinha antes essa dança Sundance, que era uma dança para mostrar quem ali é um guerreiro de verdade e quem não é. Então, essa Ghost Dance, essa dança dos espíritos, dança fantasma, era diferente, porque era uma dança comunitária, todo mundo tinha que participar, todo mundo vestia branco, né? E eles ficavam dançando ali para ver se entravam em comunhão com, agora eu já não sei mais com quem, se é com Deus, se é com os espíritos, se é com bisão, se é com búfalo, eu não sei, não é? Mas então começa esse movimento começa a se espalhar pelo Velho Oeste, e os americanos não estão entendendo nada. Pera, o que esses caras estão aprontando? O que é isso? Eles vão de novo se rebelar? Eles vão de novo nos atacar? O que eles deviam estar quietinhos nas reservas? E nesse meio tempo, nos jornais, nas revistas, tal, muitas pessoas já estavam manifestando ali, digamos assim, uma tolerância bastante baixa e propondo, inclusive, né, fins bastante dramáticos para essa questão indígena. Pois bem, então essa dança dos fantasmas, que em princípio é uma dança pacífica, mas também é um movimento messiânico estranho, porque ela está imaginando que magicamente o bisão vai voltar, não vai voltar, praticamente quase que entrou em extinção,
não é? Porque os americanos matavam por esporte, né? A cena que é descrita muitas vezes é se você atravessasse ali as pradarias, você só via carcaças de bisão morto e você não via nenhum bisão vivo, né? Porque quando os trens passavam, os americanos ficavam nas janelas dando tiro que nem louco e matando os bisões e deixando os bisões para agonizarem e apodrecerem sem nenhuma razão, né? Sem nenhum propósito, virando uma carcaça, não só por sadismo, por esporte, mas para deliberadamente dificultar a sobrevivência dos índios, né? Você está puxando o tapete dos caras. Na hora que você extingue o bisão, você está puxando o tapete dos caras, eles não têm mais como levar aquele modo de vida. Mas, pois bem, então você tem esse movimento estranho, meio religioso, né, que está começando a se disseminar, os americanos estão meio de olho nessa história, o touro sentado é abordado, né? Será que, olha, o touro sentado, o que você acha disso? Ele começa a se interessar, eles começam a seguir esses rituais também. Em suma, os americanos ficam super desconfortáveis com essa história, eles mandam lá uns caras prenderem o touro sentado, no fim os caras vão pegar o cara dormindo, pelado, aquela coisa covarde, e sai ali um pega pra capar. Eu sei que todo mundo começa a dar tiro que nem louco. Moral da história, ele é executado praticamente a queima-roupa, não só, e que aí tem essas coisas estranhas, não é que ele foi executado por soldados americanos, ele foi executado por indígenas americanos que tinham se tornado civilizados, entre aspas, né? Se é que civilizado inclui você descarregar várias armas num cara que já morreu, ou você pegar um tacape e reduzir o crânio do touro sentado praticamente a um purê. Então defina quem é civilizado nessa história. Mas o cara é absolutamente massacrado, os familiares dele são assassinados. É um absoluto horror, é uma coisa covarde, completamente desnecessária, né? E aí o que acontece? Os familiares do touro sentado e muitos outros indígenas também fogem, saem em debandada, eles não sabem mais o que fazer da vida porque o mundo, a casa caiu, né? E você tem um grande grupo, algumas centenas de acho que 350 indígenas que estão soltos por aí, e os americanos ficam preocupadíssimos, esses caras vão aprontar mais alguma. E aí, o que eles mandam atrás dos caras? Eles mandam a 7ª Cavalaria, né? A 7ª Cavalaria que já tinha uma treta com os indígenas, porque eles tinham sido humilhados pelos indígenas, né? Eles tinham sido, imagina, a gloriosa 7ª Cavalaria foi simplesmente dizimada, né, por selvagens, bárbaros, brutais e, sei lá, ignorantes. Então os caras já tinham uma treta, né, com esses povos originais, eles vão atrás desses 350 e tantos, e eu sei que eles finalmente encontram, e aí, olha, o seguinte, vocês têm que nos dar, entreguem as suas armas, vamos todos para a reserva, comer hambúrguer, McDonald's, tal, ficar gordo, não é? Acabou essa brincadeira, chega de brincar de índio, entreguem as suas armas. Mas aí o que acontece? Um desses indígenas, porque para esses indígenas a arma, né, a espingarda, o rifle, é quase uma questão de identidade, a coisa mais valiosa, mais cara que ele tem, né? Isso se confunde com a sua identidade de guerreiro, com o seu meio de vida, é assim que ele caça, né? Então um desses indígenas não estava entendendo nada porque o cara era surdo, tinha um indígena surdo. E o indígena levanta e fala, cara, desculpa, eu não estou entendendo nada, eu não ouço mesmo, mas eu não vou entregar meu fuzil nem a pau. Aí os caras vão tentar tirar o fuzil do cara, aí um tiro é disparado, aí quando os soldados ouvem um tiro, adivinham o que acontece? Segue-se uma absoluta matança dos 350 indivíduos que estavam ali. Praticamente 300 são massacrados, e massacrados inclui mulheres e crianças, inclui bebês que são trucidados, não é? É um episódio de absoluta crueldade, covardia, descontrole, né? E esse episódio acaba sendo imortalizado num livro que eu acho que eu li quando era adolescente, por acaso, né? Eu era adolescente na década de 70, o livro é mais ou menos dessa época, que chamava Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. É um relato bastante dramático, um pouco idealizado, né?
desse confronto final que realmente é a pá de cal na cultura dos povos originais americanos. Acabou, daí para frente é só reserva, né? Daí para frente é aquela vida melancólica, né? Em que você está ganhando comida de mão beijada, em que você não exerce mais o seu modo de vida original, né? Então esse livro que eu li, fiquei bastante impressionado na época, tem um pouco de cara aí dos anos 70, né? Porque nos anos 70, ainda mais com a questão do Vietnã, desses movimentos de direitos civis, você tem uma inversão de uma hora para outra, né? Os índios deixam de ser monstros e passam a ser vítimas do europeu, vítimas do branco, vítimas do colonialismo, ou seja, o que for, né? Então tem todo um discurso, inclusive de uma certa idealização dos povos originais que viviam em comunhão perfeita com a natureza e paz. Não é bem assim, porque os caras viviam guerreiros, não dá para idealizar ninguém, né? Os povos originais da América do Norte viviam em guerra, viviam se massacrando, tinham inimigos letais para a vida inteira. Basta ver o que acontece com o Touro Sentado, ele é trucidado por indígenas também, porque são indígenas rivais. Então não é que ali era todo mundo Yanomami, bonzinho, não, ali o negócio era meio tenso. Mas, então esse livro imortaliza esse massacre, né? E o que tem uma coisa que me fala bastante ao coração aqui, porque num certo momento do podcast eles descrevem como é que é a vida nas reservas. Então a vida nas reservas é de gente completamente desorientada, né? Sentada olhando para cima, esperando, sei lá, bebendo, enchendo a cara, porque a casa caiu, né? Não tem mais volta, não tem mais tudo que eles sabiam, tudo que eles acreditavam, os espíritos, o bisão, o diabo, né? Simplesmente perdeu o sentido. Isso me faz lembrar de aulas do professor Luiz Fugante, grande mestre da Escola Nômade. Eu sempre dou link aqui para a Escola Nômade do Luiz Fugante, em que ele sempre falava que a pior coisa que você pode fazer é separar alguém do que ele pode, né? A hora que você desconecta, o indígena está conectado à natureza, está conectado ao bisão, está conectado às suas próprias práticas, está conectado aos seus antepassados. A hora que você despluga e transforma esse cara num indivíduo cristão, né, que é uma criatura que em princípio é isolada, não precisa de conexão nenhuma, exceto com, sei lá, com o pombo branco, é misterioso, você simplesmente matou essa pessoa, porque você desconectou do que ela pode. E aí depois não adianta vir Bolsonaro e dizer, não, esses caras não valem nada, são os beberrões, e dizer, não, é que simplesmente nós colocamos, estou dizendo aqui no Brasil também, nós sistematicamente, repetidamente, separamos esses caras do que eles podem, né? E aí o cara simplesmente começa a murchar como uma planta murcha, quando ela é desconectada do sol, quando ela é desconectada da água. Então, o final, esse retrato é bastante triste, bastante, acho que a palavra é melancólico mesmo, bastante deprimente, do final dos povos originais americanos, eles foram absolutamente desconectados, desplugados, desligados de todo um modo de vida, né? O bisão foi dizimado também, né? A pradaria virou cidadezinhas do Velho Oeste, com trem, com vaca, com cowboy, o diabo a quatro, né? E os caras estão ali perdidos num fim bastante pouco invejável, vamos dizer assim. É uma história, obviamente né, a gente tende a idealizar. Durante muito tempo quem foi idealizada era a Sétima Cavalaria. Você tem inúmeros filmes de faroeste, bang bang, chega lá a cavalaria e sempre salva o dia, mas no fundo eram completos homicidas descontrolados e despreparados, não é? Assim como também depois da década de 70 começa uma idealização desse índio, do povo original conectado com a natureza, pacífico, sábio, maravilhoso, com um modo de vida imutável que só foi atrapalhado. Não é assim, né? Veja, os índios já com muita naturalidade já tinham absorvido ou incorporado ou ressignificado o rifle,
né? Ou mesmo os cavalos, né? O rifle, o cavalo, os caras incorporaram isso com uma facilidade incrível, né? Então o próprio modo de vida dos caras não era uma coisa perene, milênios de sabedoria, não, os caras também estavam em devir, também estavam em transformação, mas eles estavam numa transformação em que eles tinham as rédeas, já que a gente está falando aqui de cavalos e cavaleiros, né? A partir de um certo momento eles não têm mais a rédea de nada e o final é esse bastante melancólico. Eles são separados daquilo que a gente pode. Mas é interessante essa história dessa mudança de perspectiva, porque acho que uma coisa que a gente falou bastante ao longo dessa semana foi de histórias, né? Narrativas. Todo mundo gosta de historinha, todo mundo gosta de mocinhos versus bandidos, todo mundo gosta de nós versus o outro, todo mundo gosta de mortes heróicas, finais felizes, né? Mas isso tem um preço alto, mas você até entende, bom, de repente lá atrás era mais fácil você fantasiar, né, ou criar essas versões completamente ilusórias, enganadoras, porque não tinha tanto acesso à informação, não tinha tanto jornal, não tinha meios de comunicação de massa, não tinha internet, né? E aí eu estou lembrando de mim aqui em 1996, quando eu peço demissão onde eu trabalhava, e começo a trabalhar com internet, achando que aquilo era a melhor coisa de todos os tempos, que isso ia mudar o mundo, isso ia liberar, né, imagina, ia ser uma era de ouro, né, um paraíso de liberdade, transparência, honestidade, não ia haver mais espaço para as mentiras. Eu acreditava piamente que nesse mundo digital as mentiras não parariam em pé, né? Eu agora estou amargando a minha inocência, porque não é bem assim, mesmo com tanta informação na palma das mãos, o que a gente está vendo é talvez um retrato um pouco mais preocupante. Ontem eu assisti um episódio do John Oliver. John Oliver ele tem um programa, um talk show, ele é um comediante inglês que tem um programa nos Estados Unidos, mas ele costuma fazer não humor barato, não faz piada sexista, não. Ele costuma fazer reportagens. São reportagens sobre temas que muitas vezes os próprios jornais não dedicam tanto tempo. E ele fez, antes mesmo do Modi ganhar essa eleição, Modi é esse maluco que ganhou a eleição na Índia, um pouquinho antes da eleição ele faz um programa sobre esse cara. E é pior do que eu imaginava. Eu convido vocês a assistirem. Primeiro que o programa é bastante divertido, o cara é muito engraçado, mas as notícias são muito preocupantes. Vamos lá, o Modi está indo para um terceiro mandato, certo? E esse cara tem uma plataforma que está ficando cada vez mais clara, que é uma plataforma de supremacia do hinduísmo. A Índia que sempre, primeiro que não havia Índia, certo? Havia uma série de reinos e reinados e príncipes e principados, aquela confusão toda. Aí chegaram os ingleses, dominaram tudo, né? Faz parte do Império Britânico, e aí quando o Império Britânico começa a recuar, né, o que acontece é que a era dos nacionalismos, então você começa, né, quem antes era ali um colonizado passa a sonhar com ter sua própria identidade, o seu próprio país, o seu próprio estado. A gente já conversou aqui que talvez essa seja a origem de tanta confusão no Oriente Médio, né, porque na hora que você vai criar um estado iraniano, um estado saudita, um estado, vale qualquer coisa. Bom, quem é saudita, quem não é, quem é iraniano, aí começa as questões identitárias, começa a questão de preconceito, começa a questão de perseguição. Então, veja, a hora que você tirou esse guarda-chuva dos impérios, e aí você falou, olha, agora vocês se virem, fiquem independentes, o resultado não é necessariamente muito animador. Mas vamos voltar para a Índia. A Índia também, de uma hora para outra, quando os ingleses recuam, ok, vamos fazer um grande país chamado Índia. A Índia nunca tinha brincado de Índia antes, né? E aí, é lógico, vem uma série de conflitos, porque era uma região muito plural. Você tem zoroastristas, você tem jainistas, você tem hindu, você tem, sei lá, muçulmano para tudo quanto é lado, né? O que você faz com esse povo todo, né? E aí o que o final, não espero que não seja o final, né? Mas os últimos episódios dessa série indicam uma crescente onda de nacionalismo hindu, tipo Índia para os hindus, quem não for hindu saia fora daqui, né? O que é especialmente preocupante num país que tem 200 milhões de muçulmanos. E o partido desse Modi, que tem aquela cara de tiozinho ali, mas, né, de bonzinho, de Papai Noel, o cara não é tão legal assim, não é? Esse cara que está com 74% de popularidade, aí você fala, nossa, por que esse cara que está
pregando aí na perseguição, o preconceito, a intolerância. Por que ele tem tanta popularidade? Ah, é porque ele diminuiu a pobreza na Índia. Aí você vai ver, na verdade ele não diminuiu a pobreza na Índia, ele simplesmente mudou a maneira como a pobreza é calculada. Então é fácil, você tem muito pobre na Índia, você muda a fórmula e olha, você não é pobre, mas eu continuo com fome, desculpa, mas aqui pelo meu critério você não é mais pobre. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu no governo do PT, né, com Lula e Dilma. Mudaram as regras do que é pobre e o que não é. Bonito isso. Em segundo lugar, sim, a Índia cresceu economicamente, mas um crescimento brutalmente desigual. Imagina, a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, certo? 1 milhão, ou seja, um milésimo da população indiana detém 80% da riqueza, ok? Detém 80%, é uma concentração brutal, você ainda tem fome, é uma situação monstruosamente desigual. Então, veja, mas isso é como o Modi e o partido dele, eles controlam a mídia, eles cerceiam os veículos que vão denunciar violência policial, vão denunciar corrupção. De uma hora para outra, se você tem lá um canal de TV, um canal de rádio que vai questionar o governo, você pode ser invadido pela polícia, você pode ser acusado de escândalos financeiros, você pode... Cara, a pior coisa do mundo é você contrariar o governo na Índia. Realmente a casa cai. E a casa cai, inclusive, de maneira literal. Né? O que acontece é que nessa perseguição, não só a quem fala mal, a quem é contra o governo, mas perseguição explícita a muçulmanos, o que o governo faz? De vez em quando chega lá uma escavadeira e derruba uma casa de um muçulmano, ou um prédio de um muçulmano. A escavadeira vai lá e põe tudo abaixo. Por quê? Ah, olha, você desrespeitou as leis de construção civil, as leis de zoneamento. Cara, na boa, provavelmente o vizinho dele também desrespeitou, provavelmente a cidade inteira desrespeitou, mas essa história de desrespeito à lei de construção é um pretexto para os caras simplesmente manterem a população muçulmana com, eu ia falar com uma palavra chula, mas digamos, bastante tensas, né, com orifícios na mão. E essas escavadeiras amarelas que vão lá destruir a casa dos muçulmanos, elas acabaram virando praticamente um símbolo do partido do Modi, né? E tanto que tem candidatos ali que falam, olha, eu sou o tiozinho da escavadeira, eu sou o bulldozer baba, né? E aí ele mostra inclusive videoclipes de musiquinhas entusiásticas pró-governo, né, enaltecendo a força das escavadeiras. Então você vê clipes de música, vídeos por aí, sempre com uma escavadeira no fundo. A escavadeira, assim como o Milei na Argentina usa como símbolo a motosserra, né, que é também uma coisa bastante preocupante, né, só que até agora ele não derrubou ninguém com aquela motosserra, né, é só uma coisa, não é uma metáfora. No caso da Índia não é uma metáfora, são escavadeiras de verdade destruindo a casa dos muçulmanos. Veja, então o que você tem ali, não é que em princípio uma das maiores democracias do mundo, né, um abuso da democracia, um desrespeito pela democracia, um cerceamento da liberdade de imprensa, né, você tem a perseguição dos oponentes políticos, você tem uma política de limpeza étnica em que você está tentando eliminar uma população e o próprio Modi está disseminando teorias da conspiração, dizendo que os muçulmanos querem se reproduzir feito coelhos, justamente para substituir os indianos puros, né? E ele diz também que os muçulmanos vão ficar com todas as riquezas do país e vão tirar você da sua própria casa, né? Aqueles pavores de sempre que todo mundo sempre usou, né? O bolsonarismo usou, todo mundo sempre usa esse tipo de pânico, né? E você tem isso numa era da internet. Numa era em que você tem, em princípio, BBC, CNN, aliás, o próprio escritório da BBC foi vasculhado uma vez ali na Índia sob a acusação de estar com problemas financeiros. É intimidação, né? É intimidação. Então, veja, num século XXI, que pelo menos a minha geração sonhou durante muito tempo como sendo um paraíso, o futuro, a prosperidade, a paz, a alegria, a diversidade, o que você está vendo são autocratas, são déspotas, são tiranos, né, usando os meios que deveriam ser meios de libertação, meios de iluminação, né, meios de colaboração, usando isso para distorcer a verdade e para mergulhar as pessoas em histórias
completamente fantasiosas, mas que as pessoas adoram. E aí vem essa questão que para mim é muito fácil você colocar a culpa num Modi, né? Seria ou num Hitler, ou num Putin, ou num Bolsonaro, ou num Lula, como se eles fossem grandes monstros. São, mas na verdade o que acontece é que eles representam, para mim, a perturbação completa, eles representam, os caras ganham eleições, mesmo manipulando ou não as eleições, eles acabam quase ganhando, então quase metade das pessoas acaba apoiando medidas ou ideias ou políticas que a gente acha que estavam enterradas na história, né? A gente comemorou aí 80 anos, né, do dia D, do final da Segunda Guerra Mundial, do começo do fim da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo essa semana a gente comentou aqui que na Itália você tem lojinha de souvenir do Mussolini, que é o inventor do fascismo. Aí você fala, pera um instante só, isso era para ter sumido, né? Isso era para ter, as pessoas tinham que ter aprendido, as pessoas tinham que ter superado, elas tinham que ter evoluído espiritualmente, mas parece que é só você dar aí as condições corretas, e só falar, olha gente, agora é o seguinte, não se preocupa mais, não precisa mais ter vergonha de ser filho da puta, não precisa ter vergonha de ter inveja, não precisa vergonha de ter pânico ou medo, ou seja o que for, né? Agora soltem a franga, né? Seja onde for, seja na Rússia, seja o Trump, seja, né, o Erdogan na Turquia, seja o Milei na Argentina, né? E o que me intriga é que toda essa plataforma que a gente acabou construindo, uma plataforma revolucionária em termos não só de quantidade de informação acumulada, mas também disponibilizada e com ferramentas para todo mundo participar nesse grande, que devia ser, né, uma grande aventura do conhecimento, a gente está usando isso a favor de histórias completamente pobres e delirantes, e aí a pergunta é o que faltava, onde foi que a gente errou? Será que é isso? De repente é isso mesmo. De repente a gente estava insistindo numa coisa que ninguém está muito interessado. De repente o sonho do iluminismo não é necessariamente o sonho, mas é uma opressão. É uma opressão às pessoas que querem dar vazão à sua liberdade de pensamento e sua liberdade de seja o que for, né, sua liberdade de ser canalha, preconceituoso, né, ignorante, insensível. Então, veja, será que nós estamos aqui contribuindo para algum tipo de opressão da liberdade dos povos? Eu não tenho a menor ideia e eu aceito sugestões, né? Eu fico feliz que pelo menos os nossos amigos do The Rest is History tenham conseguido transformar esse projeto, essa aventura, essa ousadia deles numa coisa viável, numa coisa sustentável, que está mudando a minha maneira de ver as coisas, né, que está expandindo os meus horizontes. Eles estão conseguindo fazer, eu sou testemunha disso, né? O radinho é só uma imitação xing-ling para, né, made in nem sei aonde, mas que é o que a gente também está tentando fazer aqui, tentando conseguir usar essa plataforma toda, tudo que está acumulado, na direção de uma expansão, de uma maior diversidade, de uma maior riqueza. Bom, pois bem, sexta-feira eu acabo, às vezes, me perdendo um pouco nesse tipo de pensamento, ainda mais porque tem uma história muito curiosa aqui. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de iluminismo, quando a gente fala de razão, quando a gente fala de democracia, etc. e tal, a gente não pode esquecer que um dos pais da ciência moderna, né, imagina, se você manda um foguete para a Lua, você vai usar as leis do Isaac Newton, né? Se você vai construir uma ponte, você vai construir as leis do Isaac Newton. Se você vai fazer um carro, você vai usar as leis do Isaac Newton. Mas acontece que o Isaac Newton tinha outros interesses além da ciência. Na verdade, ele era um cara profundamente religioso. Ele acreditava que não é que ele estava fazendo ciência, ele estava simplesmente tentando entender, né, como funcionava um Deus divino, relojoeiro, maravilhoso, perfeito e eterno, não é? Então, o que ele estava fazendo isso era um trabalho de fé, na verdade. E o Newton também dedicava um tempo gigante à alquimia. Ele queria transformar chumbo em ouro, ele ficava estudando manuscritos esotéricos e herméticos. Então, veja, não dá nem para idealizar o coitado do Newton, né? Ainda mais porque encontraram no manuscrito dele qual é a recomendação que ele tinha em caso de peste.
Vale lembrar que o Newton, naquela 1700 bolinha, tem um surto de peste, né, em Londres. Aí o Newton era bem nascido, ele vai para uma propriedade no interior, e é nessa propriedade que ele desenvolve a teoria da gravitação. Ele ficou ali isolado, tentando fugir da peste, e ele, né, revolucionou o mundo da ciência. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali dando recomendações para a peste, dizendo o seguinte: olha, se você quiser, né, escapar da peste, você pega um sapo, né, você faz o sapo, você transforma ele em pó, com todas as excreções e tudo que os soros desse sapo que foi pendurado de cabeça para baixo por 3 dias numa chaminé, e aí você tem que esperar ele vomitar vários insetos, né, naquela meleca toda. Aí você coloca isso numa cera amarela e faz uns comprimidos. Então vejam que o nosso amigo Isaac Newton, quem sabe hoje ele teria um canal no Instagram, ele seria um influencer de curas milagrosas envolvendo batráquios putrefatos, não é mesmo? Então vejam, a coisa é bastante complicada. Eu agradeço vocês aqui pela companhia, pelo apoio. Essa é uma saga bastante solitária, é uma saga que, você sabe, não é comercial, é simplesmente um trabalho aqui de devoção, de amor à arte. Agradeço vocês aqui pela companhia, pelas dicas, pela conversa, pelo apoio dos 15 super raríssimos que apoiam o Radinho. Cuidem-se, por favor, e vamos todos escolher melhor as histórias que nos movem. Um grande abraço e até segunda-feira.